Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que alegria estarmos aqui diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para mais um programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Eu me chamo Henrique Parente e aqui estou para estudar com todos vocês, aprender mais sobre a doutrina espírita, já que a adotamos ou nos sentimos simpatizados pelos seus conteúdos. É importante a gente buscar entender o trabalho de Allan Kardec, tudo o que ele produziu no processo de construção doutrinária, ou seja, doutrina quer dizer ensinamento. E Kardec, por ser aquele grande aluno de Henri Pestalozzi, quando jovem e detentor de um grande conhecimento, falava alguns idiomas, era na verdade membro de várias academias de ciência e tornou-se um pedagogo emérito que trouxe uma pedagogia vinculada aí ao trabalho das necessidades populares na França, que foi adotado e adaptado em outros países, inclusive o Brasil utilizou, construiu uma pedagogia da Maria Montessori durante muito tempo e que foi baseado no trabalho de Allan Kardec, mas não do Allan Kardec do Espiritismo, mas do jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail, o emérito pedagogo que adotou o pseudônimo de Allan Kardec após ingressar no seu trabalho de pesquisa no campo espírita, dos fenômenos espíritas, a partir de determinado período ali na Europa, e que gerou a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857. Então, alguns anos antes, Kardec começou a pesquisar a respeito desses fenômenos com um interesse vivo na verdade, pois isso que é o que lhe interessava, e a partir desse movimento foi nascendo aí a chamada doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, ou seja, o ensinamento que vinha do plano espiritual, mas tendo aí nessa relação com o homem encarnado, ou seja, o espírito desencarnado trabalhando com o espírito encarnado, através de um processo chamado mediunidade. E os fenômenos que ocorriam tanto no campo dessa comunicação com o plano espiritual, como também fenômenos vinculados aí à própria produção humana, chamado de fenômenos anímicos. E Kardec estudou durante muitos e muitos anos, acho que em torno de 30 anos, a respeito dos fenômenos do magnetismo, a produção de vários fenômenos nesse sentido. Ele estava balizado para poder realmente estabelecer aí uma proximidade entre esses fenômenos e os tais fenômenos espíritas que o chamaram a atenção, mas somente depois que homens que ele considerava muito, mas muito sérios falaram com esta mesma seriedade para ele a respeito do estado positivo dessa manifestação fenomênica, a respeito do que estava ocorrendo à Europa, e que Kardec, à medida que foi pesquisando, ele foi entendendo que esses fenômenos fizeram parte de toda a humanidade, de todos os tempos, mas que estava destinado a este período de agora, então, agora de Allan Kardec, a gente poder esmiuçar mais, entender. E é aí que Kardec constrói a ciência espírita. E a partir do seu desenvolvimento, o resultado disso aí é o que nós chamamos de doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Porque essa consciência e essa inteligência não corporal, não física, ela trazia material suficiente para a gente entender que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. E após a desencarnação, existe uma influência nesse mundo espiritual com o mundo físico e vice-versa.
E isso acho que é matéria suficiente para a gente entender a importância desses assuntos, não é mesmo, querido amigo ouvinte? Então, nós estamos lendo aqui, desde o último programa, uma controvérsia sobre a existência de seres intermediários e entre o homem e Deus. E é um conhecido, né, de Allan Kardec, que envia para ele esse texto que ele está aqui, que ele colocou, né, deixou à disposição, e que esse que não cita o nome de quem é, Kardec muitas vezes ele evitava que as pessoas utilizar o nome das pessoas de forma direta, é uma forma de proteger isso aí, as pessoas no caso, né, dentre outros motivos importantes, mas trazendo para nós o conteúdo. E a pessoa, este amigo, falando a respeito de um tema desse especificamente, dessa controvérsia, isso foi em 4 de fevereiro de 1867. Ele guardou esse texto e foi publicado aqui em Obras Póstumas. Nesse texto, esse conhecido de Allan Kardec, ele faz a menção e cita um outro homem, e é a partir dessa citação que ele também vai trazer alguns apontamentos tirados de um escrito, como se fosse um livro, citando aqui várias páginas, que é o Dr. Charpignon, de Orleans. Então, nós paramos aqui em um determinado trecho, onde há a indicação aqui, que seria a página 351. E a continuidade desse texto diz o seguinte: repetiremos, pois, que a previsão humana natural é limitada e não poderia ser tão precisa, tão constante e tão largamente exposta como foram as previsões dos profetas sagrados e de outros homens inspirados por inteligência superior à alma humana. Então, ele vai tendo esse colóquio aqui, que traz para nós esses motivos que geram reflexões e dúvidas, questionamentos a respeito de muitas coisas. Daí a gente vai vendo o quanto de conteúdo, né, existe nas pessoas e quanto de matérias a gente pode construir e extrair do campo de pesquisa para trazer ou satisfazer, pelo menos é uma tentativa de satisfazer, eu não diria uma curiosidade, mas satisfazer uma necessidade de investigação que gera em todos que têm interesse por isso a busca de quê? A busca daquilo que é verdadeiro, daquilo que traz um motivo muito próprio de crescimento, de amadurecimento da própria sociedade, não apenas de uma única pessoa. Daí, né, ele está dizendo que repetiremos, pois, que a previsão humana natural é limitada e não poderia ser tão precisa, tão constante, tão largamente exposta como foram as previsões dos profetas sagrados e dos outros homens inspirados por inteligência superior à alma humana. E aqui é uma referência direta a uma influência de uma inteligência que está além do senso comum, daquilo que o homem não tem informação ou não teria a precisão, e isso só pode ser de um espírito desencarnado, só que num grau de elevação mais adequado a satisfazer esse tipo de noção que eles trazem para a gente, né? Então, a questão da espiritualidade superior, como a gente faz referência muitas vezes, a gente pode até perguntar o que faz a gente afirmar que aquele espírito, aquela comunicação é ou deixa de ser superior, de um espírito superior. Aí talvez não seja difícil, querido amigo ouvinte, da gente responder a isso aí. A gente vai observar o conteúdo. Aqui ela nos leva, balizada em quê? É uma informação qualquer, fortuita, a respeito de qualquer assunto, sem meios da gente estabelecer um senso crítico ou de comprovação, muitas vezes, quando são informações que podem ser respondidas nesse nível. Então a gente vai avaliar isso aí. Qualquer homem inteligente de ciência, do campo também da filosofia, vai pegar esse conteúdo e, com o interesse na verdade, aquilo que a gente chama, entre aspas, de frieza, vai pegar esse conteúdo, vai ponderar, vai estabelecer, vai passar pelo senso, pelo crivo, pela comparação, etc. e tal. Kardec, então, que muitas vezes, na forma como ele construiu a doutrina espírita, ele estabelece isso, o que ele chamou lá no Evangelho segundo o Espiritismo de controle universal
vinculado aí às comunicações que eram recebidas, as comparações, as perguntas que eram feitas e enviadas para vários centros espíritas ao mesmo tempo, dentro do que era possível, né, porque esses centros não tinham comunicação uns com os outros. Hoje em dia seria mais fácil, mas por causa da internet, mas naquela época não era assim, e a resposta que ele obtinha a respeito das perguntas feitas, a comparação de uma delas com as outras, e chegava a quase 1000 centros espíritas que Kardec se comunicava em todo o mundo, que era possível que existisse esse tipo de contato e de troca a respeito dessas informações. Porque, como diz o profeta Joel no Antigo Testamento, né, dizendo: nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. E daí a gente pega, né, essa questão da menção à mediunidade, e dessa mediunidade que se manifesta não só num único lugar, nem só com um único homem ou mulher, mas em todos os lugares, e que pode acontecer exatamente ao mesmo tempo. E é daí que o Espiritismo nasceu. Caiu aqui a minha caneta, meu lápis, que está aqui em minha mão. Então, a gente observa a conduta de Allan Kardec e a gente vai entender o porquê de muitas coisas. E porque o valor que a gente atribui ao trabalho dele, que é incrível. Ou seja, não existe espiritismo, doutrina, sem Allan Kardec. Agora, o espiritismo, enquanto fenômeno, sempre existiu. Ou o chamado fenômeno espírita. Ele sempre existiu porque todos nós somos espíritos, todos nós viemos de algum lugar e vamos para algum lugar e continuaremos vivendo para sempre, porque nós entramos na imortalidade divina. Na página 391 desse livro citado aqui, no estudo que estamos realizando, diz o seguinte: a ciência e a crença no mundo sobrenatural são dois termos antagônicos, mas, digamo-lo logo, é isto devido à exageração de ambas as partes. Parece-nos muito possível a aliança entre a ciência e a lei, e, desde que ela se efetue, o espírito humano se achará no auge da sua perfectibilidade terrestre. Alguns textos são muito interessantes, né, como esse aqui. Me faz lembrar aquele texto que existe também no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, onde fala da aliança da religião e da ciência. Não são antagônicos. É possível, sim, perfeitamente estabelecer uma aliança, um diálogo. Todos esses dois monumentos, eles são importantes, a ciência e a religião. Quando a gente para pensar, entende que tudo vem de Deus, vem do Criador. Eu não diria o mal, mas mesmo assim existe também essa discussão. No âmbito filosófico a respeito de tudo que existe vem do Criador, né? Mas a maneira como a gente vive aquilo que vem de Deus, aí há uma particularidade nossa de espíritos dentro de um determinado grau evolutivo, a maneira como nós vamos lidar com essa influência, com o conhecimento, com as experiências, mesmo vindo de Deus. Existe essa diferença aí, né? Há quem diga assim, que aquilo que Deus inspirou, aquilo que é inspirado por Deus, e aquilo que é humanamente concebido. E aí existe essa diferença, né? E aí entra, claro, as nossas dificuldades. Na página 396 do livro supracitado, diz o seguinte: o Velho e o Novo Testamento, tanto como os anais da história dos povos, estão cheios de fatos que não podem ser explicados senão pela ação de seres superiores ao homem. Além disso, os estudos da antropologia, da metafísica e da ontologia provam a realidade da existência de seres imateriais entre o homem e Deus, e a possibilidade da sua influência sobre a espécie humana. E quando a gente estuda a mediunidade, é exatamente isso que a gente vê, né? Da existência desses seres. E são seres que estão intermediando as circunstâncias. A gente imagina Deus no nosso exercício pessoal, e a gente sabe que Deus é o absoluto, e que a gente teria dificuldade de conceber Deus. Já diz a filosofia mais moderna, né, que cabeça seria essa que pudesse compreender Deus. Então,
Isso acho que é uma frase de Huberto Holden, que é um filósofo brasileiro, né? Mas existe, né, entre essa figura divina, que é o nosso Criador, nosso Pai, como nos ensina Jesus, uma maneira da gente compreender Deus dentro dos nossos limites. Kardec propõe isso desde lá do início do Livro dos Espíritos, quando, né, nos fala a respeito dos atributos da divindade. E através desses atributos, esses atributos não são todos, são aqueles que a gente pode mensurar, pelo menos. A gente não pode entender na economia dessa equação trazida por Kardec e pelos espíritos superiores, quando falamos a respeito, né, desses atributos da divindade, a gente não vai trabalhar a profundidade disso, mas a partir disso aí a gente entende o que Deus, o que faz ser, o que faz Deus ser o que é. Perdoe aqui a minha pequena falha. E aí a gente vai entender que se ele é aquilo que nos é apresentado, infinitamente bom, onisciente, onipotente, assim por diante, a gente vai entender o que ele não pode deixar de ser. Porque se ele deixar de ser 1 milímetro que seja de qualquer dessas parcelas, ele deixa de ser o que ele é, ou seja, o absoluto, que é Deus. Então é bacana esses estudos, a gente vai percebendo aí nessas relações reflexivas todo esse conteúdo, né? E eu digo esse todo entre aspas, né? Porque é um pouco, é uma faísca. Como diz aquela linda prece, né? A prece de Cáritas, uma faísca, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Então, um pouquinho de entendimento, mas com uma busca sincera, faz com que a gente modifique o mundo que existe dentro de nós. Não é um mundo externo, porque é uma consequência da mudança, percepção e mudança de todos os homens que aqui estão, no campo físico e também mais espiritual. Mas uma mudança significativa em nós mesmos, para que a gente enxergue o mundo de maneira diferente, a partir do que Jesus oferece para nós, através da sua doutrina. Aí sim, isso a gente pode, com algum investimento pessoal. É preciso que a gente faça isso. Daí a parábola dos talentos, que Jesus nos conta, e que o talento é dado para um, para outro. E na parábola, né, existia a diferença do quantitativo, e a gente vê duas das pessoas que receberam ganhando mais, o dobro, e uma que não fez nada. E esse que não fez nada, apenas devolveu, ele é considerado um mau servo. E vai dizer assim, nossa, é rigoroso isso? Não, não é rigoroso. Porque nós somos filhos de Deus. É assim como disse Jesus que Deus trabalha até agora, e ele, Jesus, trabalha com o Pai, nós também precisamos trabalhar, precisamos aprimorar, desenvolver e não ficar estagnado. E isso é importantíssimo, então não há rigor nesse sentido. É apenas compreender a dinâmica da lei, ou seja, da lei do progresso, que é o que nos é ofertado através dessa parábola. E continuando aqui no comentário, eis agora a opinião de uma das primeiras autoridades em magnetismo acerca da existência de seres fora da humanidade. É ela extraída da correspondência de Deleuze com o Dr. Bilot. Só há um fenômeno, e aí já é a menção, a citação, né, do Deleuze e do Bilot. Só há um fenômeno que parece confirmar a comunicação com os seres imateriais, o das aparições. Inúmeros são os exemplos, e eu que estou convencido da imortalidade da alma, nenhuma razão vejo para negar-se a possibilidade da aparição das pessoas que, tendo deixado esta vida, se ocupam com aqueles que lhes foram caros. Isso está grifado. E se lhes venham apresentar para dar avisos salutares. Bacana esse grifo aqui, que se ocupam daqueles que lhes foram caros. E aí a gente percebe a importância da afetividade. O quanto a relação de proximidade entre as pessoas tem
né, não só um ar significativo, mas muito mais do que isso. O quanto profundo e importante é desenvolver pelo outro essa consciência de irmandade. Temos dificuldades, sabemos disso, mas isso não impedirá, eu ia dizer impede, né, mas não impedirá em momento algum que possamos alcançar essa noção de que somos irmãos e que somos filhos de Deus e precisamos nos entender. E vamos nos entender à medida que a gente for aproximando-se do outro, seja quem for, esteja ele onde estiver, pense ele o que for, mesmo que seja diferente. Vamos superar as dificuldades, assim como no Velho Testamento, lá no Gênesis, aquela linda história de Esaú e Jacó, mesmo diante dos problemas que afastaram aqueles dois irmãos, que nasceram de uma mesma mãe juntos, porque eram gêmeos. E ali houve a contenda entre os dois, que os afastaram das famílias, e aí cada um construiu experiência e a sua própria família, para lá na frente os dois se reencontrarem e se perdoarem mutuamente, como nos ensina as páginas do Velho Testamento. É uma passagem belíssima essa do Velho Testamento, que traz um ensinamento profundo para todos nós. E continuando aqui o texto, nos diz: o doutor Ordinaire de Mâcon, outra autoridade na matéria, assim se exprime. O fogo sagrado, a influência secreta de Boileau, a inspiração não provém de tal ou tal contextura, como pretendem os frenologistas, que eram aqueles que praticavam, né, a frenologia, que é uma espécie de pseudociência que ligava assim a ideia, né, de inchaços na cabeça de uma pessoa a certos aspectos da personalidade. Isso ficou meio estranho à época e depois foi considerado, né, uma pseudociência, principalmente com o aparecimento aí da psicologia, o desenvolvimento da psiquiatria e coisas mais do tipo. E essa doutrina, né, essa forma de encarar as coisas surgiu ali pelo século XVIII e XIX por um homem chamado Gall, né, no seu sobrenome, né, e seu discípulo. Ou seja, é o desenvolvimento das coisas, da ciência, e mesmo depois que você chega a um ponto e entenda que aquilo não é bem daquela maneira, mas ela serviu, né, como um apoio, base para que outras coisas que vão além, de maneira mais profunda e de forma mais coerente, possam nos dar as devidas explicações. Então, só para abrir aqui só esse primeiro comentário, né, a respeito disso aí, para que a gente não fique voando, né? Estou voltando ao texto aqui, a respeito do senhor Boileau, que fala que a inspiração não provém de tal ou tal contextura, como pretendem os frenologistas, mas de uma alma poética em relação com um gênio ainda mais poético, o mesmo com a música, com a pintura, etc. Essas inteligências superiores não serão almas desapegadas da matéria que se elevam gradualmente à medida que se depuram até a grande, a universal inteligência que abrange todas, até Deus? As nossas almas, depois de diversas emigrações, não se reunirão aos seres imateriais? E aqui a gente, né, tem aqui os questionamentos do próprio texto, que ele levanta a questão e traz também, né, o comentário com a intenção de nos levar aí as respostas necessárias, né? E nós vamos meio que ficando por aqui, porque se a gente for ler aqui a resposta, nós vamos estourar o nosso tempo, mas ficando aí com o amigo ouvinte a questão levantada a respeito desses assuntos que se tornam, no mínimo, curiosos para todos nós, a respeito, né, de toda essa intenção, né, essa febre, esse calor que esses homens possuíam na busca de compreender aquilo que realmente é verdadeiro. E isso é fascinante. Mesmo que a gente perceba hoje nas comparações na modernidade,
alguns dos assuntos que caíram em desuso, ou como a citação que eu fiz ainda há pouco da frenologia, considerada uma pseudociência, etc. e tal. Mas a importância da existência de tudo isso é fundamental para que a gente tenha hoje um material mais bem balizado, mais profundo, onde a gente pode contextualizar de maneira mais assim, direta e objetiva. Mas nós vamos voltar no próximo programa repetindo as perguntas e dar continuidade a isso aí. Nós agradecemos aqui a atenção e a presença constante do amigo ouvinte, mesmo aquele que está pela primeira vez. Muito obrigado pela presença aqui e que possamos estar novamente, segundo a vontade de Deus, no próximo programa, falando aqui desses assuntos tão importantes que o Espiritismo traz para a gente. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E hoje, mais precisamente, vamos estudar o seu item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Por esse título, nós já vamos ver que trata-se mais ou menos do assunto que nós conversamos no programa anterior, quando falávamos do Espiritismo. Eu falei um pouco sobre do que a ciência tem de contribuição para nós, no nosso avanço também moral, não só no nosso avanço intelectual, mas no nosso avanço moral, porque a ciência nos força a entender as coisas que estão aí todo dia trazendo para nós. Nós sabemos hoje que o que hoje nós conhecemos, tecnologicamente falando, da aparelhagem que existe à nossa disposição em qualquer segmento da vida, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos vai estar obsoleta. Não vai mais servir para nada, vai haver uma coisa muito mais moderna, muito mais eficaz, muito melhor para nós. Assim tem acontecido. Vocês vêm aqui mesmo, que acompanham aqui a rádio, vê o avanço tecnológico, a rádio é obrigada a acompanhar para poder se manter no ar. Vocês hoje acompanham o programa da rádio pela internet. Há vários meios de acompanhar a rádio, pelo celular. Antigamente era só pelo radinho, na frequência AM. Hoje nós temos aqui diversos meios de transmissão. Quem viesse aqui ao estúdio, como eu vim aqui há 30, 40 anos, ia ver aqui gravadores de fita enormes, cheios de problemas. Hoje em dia aqui é tudo digitalizado. E faz pouco tempo isso, gente, não faz 30 anos. Então, daqui a 30 anos, vocês imaginam como isso aqui vai estar. Então, a ciência está caminhando exponencialmente, numa velocidade exponencial. E aí temos que aproveitar toda essa tecnologia que está à nossa disposição para melhorar também, moralmente falando. Porque não adianta nada, temos tudo isso, usufruímos disso, se não usarmos isso para o nosso bem pessoal, que não adianta estar cercado todo o conforto tecnológico e estar sofrendo, moralmente falando. Não adianta. Então nós temos que aliar
o avanço tecnológico, o avanço científico, usar tudo isso para o nosso aprimoramento moral, porque nós só vamos estar confortáveis se estivermos bem, moralmente falando. Até a nossa saúde vai ficar melhor quando nós estamos bem, moralmente falando. Estamos, como se diz na gíria, com a consciência tranquila. Quando estamos com a consciência tranquila, o nosso organismo funciona melhor. Quando estamos com a consciência pesada, já começamos a ter probleminhas aqui, probleminhas ali, não é verdade? Então, vamos ver o que Allan Kardec nos fala aqui desta aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Ou seja, se elas têm a mesma origem em Deus, a ciência e a religião, todas têm origem em Deus, elas não podem se contradizer, uma não pode estar contra a outra. Aí você vai dizer, mas Antônio, a ciência tem origem em Deus? Olha só, gente, esse termo ciência, para se referir ao conhecimento das coisas, começou a ser usado no começo do século XIX, quando o avanço foi tão grande, mas não sei por que motivo resolveram chamar isso de ciência, porque até então o termo para isso era filosofia natural, porque a filosofia comportamental, todos nós conhecemos aqueles filósofos gregos, aqueles filósofos do iluminismo do século XVII, XVIII e tal. Essa é a filosofia do comportamento humano, da moral e tal. Para distinguir o conhecimento tecnológico, usava-se o termo filosofia natural. É a filosofia da natureza, é o conhecimento da natureza. Tanto é que essa palavra, esse termo filosofia natural, em grego, disse que é physikos episteme. Filosofia, conhecimento da natureza. Physikos, de physis em grego quer dizer natureza. Daí vem a origem da palavra física, que é o estudo da natureza. E a natureza é criada por quem? Criada por Deus. Então a ciência é baseada também no mesmo princípio, que é Deus. A ciência, essa que nós chamamos aqui tecnológica, essa, como eu falo aqui, essa parafernália tecnológica toda, tem origem em Deus. Não, isso não quer dizer nenhuma beatice da minha parte, não. É verdade. A filosofia natural é o conhecimento da natureza, e a natureza vem de quem? De Deus. Então, Kardec está certo em dizer que a ciência e a religião têm o mesmo princípio, que é Deus, tem a mesma origem, mesmos objetivos, dar conforto ao homem. Um mais para do conforto material, outro do conforto moral. Mas ambas têm esse objetivo. Então não podem se contradizer, como ele está dizendo aqui. Se fossem alegação uma da outra, ou seja, se a ciência contradissesse a religião, ou a religião contradissesse a ciência, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. As duas não podem estar uma contra a outra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. É aquele negócio. Quem defende a ciência olha de olho atravessado quem defende a religião. Quem defende a religião olha de olho atravessado quem defende a ciência. E cada um fica puxando a brasa para a sua sardinha, acusando o outro de estar errado. E Kardec diz isso. Isso aí é apenas uma observação defeituosa que ambos têm um do outro. É um excesso de exclusivismo. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Por isso que se eu falar uma pessoa que é ateia, que não acredita em religião nenhuma, não acredita em Deus, não acredita em nada disso, ela tem um certo preconceito com quem tem uma religião. Da mesma forma, nós que temos religião, temos preconceito com... Esse é ateu, é materialista, tratando como se fosse uma pessoa de segunda categoria, o que está errado. A forma de entender as coisas não determina o caráter de ninguém.
Não tem isso. Então, como Kardec disse, é um modo errado de ver as coisas. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento. Como eu disse, está na hora de tudo que o Cristo trouxe receber o complemento que estava faltando, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado. Ou seja, infelizmente, as religiões, desde o tempo do Cristo até hoje, lançaram sobre alguns dos seus ensinamentos um véu, talvez por ignorância, por não conseguir interpretar, entender, por falta do conhecimento científico, preferiram ocultar ou deturpar. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Ou seja, esse momento que nós estamos chegando, em que o véu que encobre alguns ensinamentos do Cristo tem que ser levantado, e é neste momento em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, como ela tem sido, tem que levar em conta o elemento espiritual. A ciência vai estar começando a caminhar para aceitar o elemento espiritual. Momento este também em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, neste momento em que a ciência vai ter que aceitar ou está aceitando o lado espiritual, e a religião está deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, porque vocês têm que admitir que muitas coisas que as religiões pregavam há uns séculos atrás, hoje ela já não está pregando. Inclusive o início da vida, na concepção, quando a religião jurava que era na hora do parto. Que a hora do parto é que Deus bota a alma no indivíduo. Ela foi atropelada pela verdade. Não, ela, na hora da concepção, é que inicia a vida. A religião teve que mudar. Porque a ciência está, da mesma maneira, a ciência vai ter que estar aqui aceitando os fenômenos psicológicos, parapsicológicos, não é? Então as coisas estão se caminhando para terminar na mesma vertente. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. Então vai chegar ao ponto que a religião não vai poder resistir à lógica dos fatos científicos. E a ciência não vai poder resistir à lógica dos fatos espirituais. Vão ter que aceitar uma outra. É como aqueles dois irmãos vivem brigando. Um dia eles vão ter que encarar um ao outro. Dizer, não, vamos parar com essa briga, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Por que estão brigando aqui por bobagem? Mas nós temos que ficar unidos. É o que vai acontecer. Isso Kardec lá em 1864 já estava escrevendo isso. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução moral que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa evolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque então estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Ou seja, ninguém vai conseguir segurar a onda.
Ninguém vai poder segurar. A ciência vai ter que aceitar a existência do mundo espiritual, as relações do mundo espiritual com o mundo material, a influência das leis morais na vida corriqueira nossa, não só no nosso comportamento social, mas nas coisas científicas. A influência do pensamento, da presença nossa nas coisas que estão aqui em volta de nós. Eles vão ter que aceitar isso, numa boa. E nós, religiosos, vamos ter que aceitar as coisas que a ciência propõe e não ficar aceitando as coisas simplesmente por superstição. É assim porque eu ouvi falar que é, e por superstição não vou negar, porque tem medo de que aconteça alguma coisa ruim comigo. Não pode ser assim. Nós temos que aceitar as coisas que são lógicas, compreensíveis, demonstradas pelos fatos que estão acontecendo. Porque quando você aceita as coisas desta forma, você tem até condições de explicar para outras pessoas mais para frente. Tem condição de transmitir para os seus filhos o ensinamento. Nós até há pouco tempo aprendimos com nossos pais, tem que ser assim, porque senão você vai para o inferno. Se não fizer isso, Deus castiga. Nós temos que ver que não é assim, tem que ter uma lógica disso. Não existe inferno específico. Deus não castiga ninguém. Tudo é função do nosso modo de ser, do nosso modo de agir. Toda ação tem como correlação uma reação. Então, se nós agimos numa situação, agimos com um vetor na direção tal, vamos receber a reação no mesmo vetor em sentido contrário. É uma lei normal, isso é uma lei da ciência, demonstrada pelo Isaac Newton. E serve essa lei demonstrada por Isaac Newton para o nosso comportamento moral, vem de acordo com aquilo que Cristo disse. Tudo aquilo que quiseres que os outros vos façam, fazei-o vós, isso mesmo a eles. Ou seja, se eu quero receber do meu irmão um vetor bom, eu tenho que fazer um vetor para ele bom também. Eu digo sempre aqui de brincadeira aquela história do frescobol. É o único jogo em que você não faz a jogada para derrubar, para fazer o seu adversário errar. Todo jogo, você faz tudo para o seu adversário errar para você ganhar o jogo. Assim no tênis, né? Até no voleibol, nesses jogos que tem, toma lá da cá, vai ping-pong, você joga a jogada de mais efeito para o outro errar. No frescobol, ao contrário, você tem que jogar a bola boa para o outro acertar. Que o gostoso do jogo é ninguém errar, ficar bola para cá, bola para lá e ninguém errar. Essa é a ideia do frescobol, a ideia da natureza é essa. Nós temos que jogar bola boa para o meu irmão jogar bola boa para mim. E vamos ficar nessa bola boa o tempo todo mundo feliz. Se eu jogar uma bola ruim para ele errar e eu ganhar o jogo, eu vou ficar feliz e ele vai ficar infeliz. Não é assim que funciona na vida. Então vocês veem que a religião propõe uma coisa, o Cristo trouxe o Evangelho, a ciência, Isaac Newton trouxe a sua informação, e eu aqui, filosoficamente, estou trazendo um fato do dia a dia que demonstra que os dois estavam certos. Como diz Kardec, a ciência e a religião, ambas são originárias em Deus. E nós estamos vendo no dia a dia. Vai à praia lá ver o pessoal jogando frescobol, é isso aí. Então, essa é a ideia nossa. Entender o assunto para poder passar adiante. Você tem que se comportar, senão acontecer isso, acontecer aquilo. Não tem ameaça, não tem nada disso. Nós temos que aceitar as coisas por entendimento. Porque sabemos que se aceitar vai ser bom para nós. Não dizer assim, se não aceitar vai ser mal. Não é essa a ideia. A ideia é, se você aceitar amar o próximo, vai ser bom para você e bom para ele. Não é assim, se você não amar o próximo, vai acontecer algo horrível. Não é essa a ideia. Nós temos que inverter o processo. É essa a ideia. O Espiritismo está vindo nos mostrar isso. E que ele pode demonstrar isso de forma que todos entendam, usando argumentos científicos, porque as pessoas têm intelecto bastante para entender. Não precisa ser formado em matemática nem em física para compreender essa lei do Newton. Basta bater na porta que você comprova. Você bate na porta, recebe na sua mão um efeito da mesma forma com a força que você bateu na porta.
Alguém não sabe disso. Eu estou bater a mão na porta porque dói mesmo. Mas se bater com a cabeça na parede, aí mesmo que a lei vai ser comprovada, que vai doer. Então, o nosso intelecto funciona, não depende de escolaridade científica para isso. Essa é a ideia do Espiritismo. Demonstrar para todos, religiosamente, cientificamente e filosoficamente, com argumentos lógicos, racionais, que todos entendam como funciona o mundo, o universo espiritual e material e das relações que há entre ambos. Essa é a ideia, para que todos nós possamos ser felizes daqui para frente. Cuidar da nossa vida, das coisas que estão nos preocupando, na boa, sabendo que vamos resolver à medida que formos também convivendo bem com os outros. À medida que eu ajudar os outros a resolver seus problemas, devo providenciar algum espírito bom para ajudar a resolver os meus também. Que eu estou contribuindo para o progresso do universo, fazendo alguém feliz, diminuindo a dor do meu irmão. Então Deus vai também mandar um espírito ajudar o Antônio, porque ele está ajudando fulano, ele está precisando de ajuda também. E assim todo mundo vai. Bola boa para lá, bola boa para cá. Isso está comprovado, gente. Vocês podem experimentar se não é uma boa. Tratar todo mundo bem. É uma boa, a gente fica feliz em chegar e tratar bem tudo. Chega no lugar, pessoal, bom dia, todos bem e tal. É legal. Ou chegar de cara amarrada, funciona? Não funciona, gente. É muito melhor nós tratarmos com cordialidade, fazemos aos outros, e gostaria que todos fizessem conosco, como está lá no Evangelho segundo Mateus. Bom, por hora vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muito boa noite. Espero que vocês desejem muito boa noite para mim também. E muita paz para todos nós. Fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.